Irmãos, nós, com a graça de Deus, pretendemos falar aos irmãos nessa noite a respeito da doutrina da soberania de Deus, nosso Deus, Criador dos céus e da terra. E por isso, irmãos, eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias, inicialmente no livro de Gênesis, no capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos já plenamente do conhecimento de cada um de nós, mas que a palavra de Deus registra para nossa alegria, paz e tranquilidade. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, nós estamos lendo e lemos esses primeiros versículos para que nós nos situemos, para que nós nos lembremos de que nós cremos que existe um Deus poderoso, cheio de amor, cheio de poder e de graça, e que criou os céus e a terra, e tudo o que neles há. Irmãos, desde os primórdios, o princípio de toda a história da humanidade, os homens sempre se interessaram, sempre tiveram grande curiosidade a respeito do céu, do sol, da lua, das estrelas. E tudo era uma grande interrogação, porque ninguém sabia nada a respeito das coisas existentes. Conta-se que haviam 2 índios que eram tementes a um Deus criador. Eles criam que as coisas todas, os animais, os pássaros, os bichos, os peixes, as pessoas, que tudo isso tinha sido criado por alguém. E este alguém poderia ser Deus. Então, os 2 amigos veneravam, amavam, adoravam, por assim dizer, a montanha, uma grande montanha que tinha perto de onde eles moravam. E eles criam que a montanha, por ser tão grande, certamente, era o Deus deles, e veneravam aquela montanha. Mas um dia, um dos 2, talvez mais esperto um pouco para esses assuntos, ele disse ao outro o seguinte: mas se a montanha é tão grande, maior do que ela, certamente é quem criou a montanha. Então eles passaram a adorar um Deus que eles chamavam o Deus que criou as montanhas. Irmão, nós não sabemos se isso é verdade, se isso é apenas uma lenda, apenas uma explicação para esse sentimento que existe mesmo nas pessoas mais simples a respeito das coisas. E é interessante nós notarmos que não existem conhecidas nenhuma civilizações onde se desconhece a ideia de um Criador. Irmãos, pessoas há por esse mundo que tem mesmo até o seu emprego relacionado, e grandes empregos relacionados com aquilo que eles escrevem, pensam e falam a respeito da criação. Escrevem livros, promovem seminários e teimam em não ver que há uma relação profunda entre tudo aquilo que foi criado, tudo aquilo que existe,
com uma coisa que nós podemos chamar, de uma maneira bem simples, de desenho inteligente. Vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que nós estamos caminhando por uma estrada pequena e encontramos alguma coisa que pode ser percebida através de várias pedras colocadas em determinada posição. E vê-se perfeitamente que não é possível que aquilo tenha sido trazido pela água da chuva, que não é possível que tenha sido trazido pelo vento. Mas como aquilo guarda uma relação, pode ser uma seta indicando uma direção, alguma coisa semelhante. E a pessoa que estiver olhando, vendo aquilo, certamente sabe que foi alguém que realizou aquilo, que fez aquilo. Se nós passarmos por uma praia vazia e nela encontrarmos um castelo de areia bem feitinho, areia socada, ou então uma figura... Os irmãos talvez se lembrem de uma novela que já passou 2 vezes aí, que é As Mulheres de Areia. Tinha um indivíduo que fazia aquilo. Mas se nós virmos uma única estátua de areia numa praia, certamente que nós não vamos imaginar que foi um siri, que foi um outro bichinho, que tenha juntado aquela areia, ou um peixe. Nós sabemos que foi feito por uma pessoa. E assim, irmãos, nós encontramos em toda a terra, em todo o mundo, em todos os tempos, pessoas que sabem que existe um Criador. Por causa desse aspecto inteligente das coisas, porque uma das coisas que nós sempre estamos lembrando aqui, no outro dia eu comentei com a Ludmila mais uma vez a respeito do respeito que eu tenho por um mamão, pequenino que seja, pela quantidade de sementinhas idênticas que ele tem, em sabendo que dentro de cada uma dessas sementes existe um projeto, existem informações que vão fazer com que, se plantada aquela sementinha, não vai nascer um pé de jaca, não vai nascer um pé de milho, não vai nascer coisa nenhuma que não seja um mamoeiro igual, idêntico àquele que produziu o mamão, que deu aquela sementinha que a gente tem ali. Irmãos, isso é uma questão que os aspectos inteligentes que estão ao nosso redor acabam se constituindo numa fonte de explicações para a realidade das coisas. Se é um Deus, as pessoas, os cientistas, não precisam dizer que é ou que não é, mas negarem que existe um Criador, isso é terrível e é problemático. Se nós dissermos, irmãos, que nós não temos curiosidade a respeito de tudo que nos cerca, de todas as coisas, e de onde nós viemos e para onde nós vamos, se nós não tivermos nenhuma preocupação em observar isso, uma das coisas tremendas que estará acontecendo é que nós deixaremos de glorificar a Deus. Se o universo é tão grande, se o céu é imenso, se existem estrelas cujo tamanho é tão grande que perto dela a Terra é menos que um pingo de tinta. Irmão, se nós não observarmos, não estivermos atentos a todas essas coisas, nós vamos deixar de glorificar o Criador. E a Bíblia, desde o primeiro verso, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Irmãos, essa narrativa da criação que nós lemos aqui, e do princípio da história da humanidade, isso traça, sem erro nenhum, nem dúvida, o supremo governo de Deus sobre todas as obras das suas mãos. Irmãos, tudo que foi criado, nós temos coragem, certeza, convicção de chamá-lo de Deus, Criador. Para outros, o Criador é apenas a ideia de que alguém criou, porque não é possível uma coisa ser dessa e dessa maneira, tão inteligentemente estabelecida.
Então esse ser inteligente é o Criador. Mas nós chamamos este Criador de Deus, porque ele é revelado na Bíblia, na palavra, e na Bíblia esse Criador é chamado de Deus. E nós cremos nesse Deus Pai, nesse Deus Filho e nesse Deus Espírito Santo, que a Bíblia revela, que a Bíblia mostra. Irmãos, a soberania de Deus na criação, na eleição, na regeneração e na salvação, ela é claramente exposta em Gênesis. Nós temos sempre lido e gostamos de ler esses versículos do início. E nesse livro de Gênesis, irmãos, o que a gente percebe é que está registrado que Deus faz o que quer, como quer e quando quer, não apenas na esfera física, mas também no seu reino espiritual. Creio que os irmãos concordam que isso é verdadeiro, porquanto é isso que o livro de Gênesis nos mostra. Mostra um Deus Criador e mostra um Deus sobre o domínio completo de toda a natureza e de todo o mundo espiritual igualmente. Nós que cremos neste Deus, não temos que viver preocupados com essas respostas, simplesmente para satisfazer curiosidades. Porque essas respostas que a Bíblia nos dá, elas preenchem o vazio que possa existir em nosso coração. Nós não somos animais irracionais. Nós podemos prestar culto a Deus, um culto racional, como diz Paulo lá na carta aos Romanos. Irmãos, em todas essas esferas da criação, Deus é único, soberano. O soberano, em termos de política, em termos de organização social, é um poder que exerce a sua força, exerce esse poder sem que tenha que prestar contas a ninguém. Existe uma frase em francês muito conhecida no mundo todo e que é atribuída a Luís XIV, que foi um dos reis mais importantes que a França teve há alguns séculos atrás. E o Luís XIV chegou a dizer um dia o seguinte: l'état c'est moi. Isso em francês significa: o Estado sou eu. Quer dizer, a nação, o governo sou eu. É como se a Dilma não desse mais satisfação a ninguém, que o Obama não desse mais satisfação, que a primeira-ministra da Alemanha também não desse mais satisfação a ninguém, e falar: o governo sou eu, e pronto, e acabou. Isso é próprio dos tiranos, isso é próprio de homens, ditadores, e que assim fazem, acham que está certo, e enquanto isso é possível a eles, eles permanecem. Mas a ideia de soberania de Deus, ela é um pouco diferente, irmãos, porque Deus é um Deus soberano e não um tirano. Deus é um Deus criador, e é um Deus que cuida. Quando a palavra de Deus, Jesus disse que o Pai trabalhava até agora e ele trabalhava também, é porque Deus não está em momento algum à toa, no sentido que essa palavra tem significado para nós. Deus trabalha, e Deus trabalha em quê? Deus trabalha nas esferas físicas, nas esferas espirituais, nesses dois mundos principais, e Deus é quem toma todas as decisões. Lá no livro de Jó, tem um versículo que Deus pergunta a Jó: onde é que você estava quando eu fiz o hipopótamo? É um dos exemplos que aparece lá. Irmãos, Deus não tomou conselho com ninguém sobre o que ele faria ou o que deixaria de fazer. Mas nós conhecemos o nosso Deus através da revelação. A diferença entre o pensamento grego e o pensamento judeu, judaico, hebreu, é principalmente pautado pelo fato de que os filósofos
da Grécia principalmente, eles, através de pensamento, através de estudos, eles buscavam descobrir. Enquanto que em Israel o povo se preocupava, os profetas se preocupavam, eram em entender aquilo que Deus revelava. Então o conhecimento dos filósofos era um conhecimento próprio deles, podendo ser confirmado ou não, mas o povo de Deus desde o passado conhece a Deus pela sua revelação. Conhece a Deus porque o Senhor se revela. E por que, irmãos, que o Deus se revela? É porque Ele quer que a sua glória seja manifesta. Então, uma das razões de Deus ter nos salvado, de Deus ter nos escolhido e Deus ter preparado tudo pela graça sua misericordiosa, é para que nós estivéssemos diante dele para glorificar o seu nome, para bendizer o seu nome. Um cientista brasileiro que nós gostamos muito de ler as coisas dele, ele responde a uma pergunta que ele mesmo faz, e a pergunta é o seguinte: por que que o universo é tão grande? Porque é tão imenso o universo, mais do que nós podemos imaginar. Por que que ele é tão grande? E a resposta que ele mesmo dá é para a glória do Senhor. É para a sua glória. Então, irmãos, por tudo aquilo que Deus tem feito, por tudo aquilo que Deus já fez, nós o conhecemos e Ele se deixa conhecer, e Ele nos ama, e nos amou tanto que deu o seu Filho unigênito, para que nós, crendo nele, sejamos salvos. Salvos de quê, irmãos? Salvos do juízo, do pecado. Porque, irmãos, a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Está ligado ao erro e ao pecado, a morte do homem. Adão, quando pecou, Deus cumpriu imediatamente aquilo que tinha sido dito. Que o dia que eles comessem do fruto que Deus havia proibido, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que certamente eles morreriam. E isso aconteceu no exato momento em que eles desobedeceram. Porque, irmãos, a vida que eles tinham era uma coisa maravilhosa, porque compartilhavam diariamente com Deus. Deus andava pelo jardim do Éden com eles, junto deles. Eles tinham tudo o que precisavam, felicidade plena, total. Mas o diabo tentou-os e eles erraram, pecaram. E por causa disso, o pecado entrou no mundo. O pecado e a morte. E passou e vem passando de pai e mãe para filhos, desde aquela época, desde aquela ocasião. Irmãos, uma pergunta que pode ser feita é o seguinte: por que que Deus criou tudo o que Ele criou? Por quê? Certamente não foi porque tivesse necessidade de alguém para amar, porque durante toda a eternidade Deus gozou perfeito amor e íntima comunhão dentro do seu próprio ser, porque Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Ele sempre, essas três pessoas, sempre estiveram no ser que é Deus, em plena harmonia, em plena paz e em plena felicidade. Não foi para preencher um vazio, para se completar de alguma coisa, já que Deus é perfeito, que Deus criou qualquer coisa. Durante toda a eternidade, Deus gozou perfeito amor, como nós vimos. Mas essas relações perfeitas se bastavam completamente uns aos outros. Ou seja, a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo. Deus criou tudo do nada a fim de expor a sua glória para o prazer dos seres por Ele criados e para proclamar a sua grandeza. Irmãos, é bom nós entendermos isso, entendermos bem, porque tudo que Deus faz e tudo que Deus fez
tem uma sequência lógica, tem um princípio, tem um destino, tem uma finalidade. E Deus, a Ele toda a honra e toda a glória. Mas como Deus seria glorificado, como Deus seria visto, percebido, se não fosse pela criação? É por isso que a Bíblia diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Irmão, todas as coisas debaixo do céu pertencem ao Senhor, e acima dos céus também. Por que Deus fez tudo isso? Para a sua glória. É por isso, irmãos, que quando o homem pecou, virou as costas para Deus, ele ofendeu a glória de Deus. Foi algo que o homem jamais deveria ou poderia ter feito, mas fez. Deus criou tudo do nada, a fim de expor a sua glória. O primeiro livro inspirado naturalmente pelo Espírito Santo, escrito por Moisés, nós todos sabemos, o Gênesis, é o livro das origens. A soberania de Deus é evidenciada nos versículos iniciais do livro de Gênesis. Nós lemos aqui uns 3 ou 4 versículos. Se continuássemos lendo mais versículos, irmãos, nós estaríamos percebendo que o Senhor criou todas as coisas e invariavelmente o próprio Deus avaliava e via e dizia: e viu Deus e era bom. Deus, olhando para o seu próprio propósito, criou todas as coisas e achou que estava bem e que estava bom. Irmãos, quando nós cremos no Senhor, nós recebemos novamente a vida que Adão e Eva perderam. Paulo afirma que Ele vos deu vida quando estáveis mortos em vossos pecados, delitos e pecados. Por que Deus fez isso, irmãos? É porque Ele é soberano e na sua soberania Ele tem um projeto, Ele tem um plano que entra para as eras futuras, eternas, e Ele nos chamou. Ele, Deus, que é soberano em todas as circunstâncias e todas as atitudes. Ele, Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é que promove a nossa salvação. Irmãos, nós precisamos crer nisso, porque quando nós não entendemos o dom de Deus, da graça do Senhor, nós ainda continuamos a pensar que há possibilidade de nós construirmos alguma coisa. Há possibilidade, por exemplo, de nós irmos mudando, irmos melhorando e, quem sabe, vamos chegar ao final de uma forma satisfatória. Irmãos, se dependesse de nós, qualquer parte da salvação, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Porque em nós nada existe de bom, nada existe de perfeito, pelo que nós pudéssemos entregar a Deus pela nossa salvação. É por isso, irmãos, que é necessário nós entendermos o sentido, a grandeza, a profundidade da graça. É preciso nós entendermos que a graça de Deus é inquestionável. É preciso nós estarmos atentos ao fato de que nós não temos nenhuma alternativa de salvação que não seja a graça de Deus. Deus conhece-nos e por isso mesmo Ele cuida de nós. Por isso mesmo Ele vai nos moldando pelo seu Santo Espírito segundo a sua vontade. Porque Deus ama a cada um. Deus ama a cada um de nós. A soberania de Deus está em todos os lugares, em todos os níveis. A soberania de Deus é plena e é completa. E é isso que a Bíblia ensina, e nós esperamos, irmãos, continuar a expor essas questões relacionadas
com a graça de Deus, para que nós possamos glorificar ao Pai, glorificar a Deus por todos os seus maravilhosos feitos, principalmente por ser Ele o construtor, o realizador da nossa salvação. Nós somos salvos, irmãos, por Cristo Jesus, não por merecimentos que qualquer um de nós tem, mas é necessário nós não aceitarmos a acusação de Satanás de que nós não prestamos, de que nós não valemos nada, porque, irmãos, muitas pessoas deixam de frequentar a igreja, uns, por exemplo, porque fumam, outros porque bebem, e isso não é verdade. Quando na Bíblia se lê que nada pode nos separar do amor de Deus, isso encobre todas as coisas que eventualmente pudessem estar no caminho. Deus é soberano, soberano em nossas vidas. É Ele que nos dirige, Ele que nos guarda, que nos protege. Ele é o Senhor da nossa vida. Irmão, se eu tivesse que me preocupar pelo fato de que quando eu tinha 18 anos eu fumava, eu não teria dado a minha profissão de fé lá por volta de 1956, lá em Jequitibá, longe da minha família, lá onde eu estudava no colégio interno. Porque depois de ter manifestado ao pastor da igreja que eu queria dar a minha profissão de fé, e teve uma razão, irmãos, teve uma razão interessante. É porque eu tinha uma namorada e justamente nos dias da festa lá, ela cismou de brigar comigo. Brigou e tá brigado. E depois eu comecei a pensar, falei, gente, quantas vezes essa moça ocupou o meu pensamento, a minha cabeça, no lugar até de Deus. Eu falei, esse negócio está errado. Então eu aproveitei e procurei o pastor, falei com ele que eu queria da minha pública profissão de fé. Então ele marcou um dia para eu ir lá na casa dele, ia ter uma reunião de presbítero para eles me examinarem. Quer dizer, saber o que eu pensava, qual era a minha fé, para ver se eu tinha condição realmente de participar da igreja. Quando terminou aquela sabatina, ele disse para mim que estava tudo bem, marcou o dia 23 de setembro para que a cerimônia se realizasse na igreja de lá. Mas aí eu falei com ele o seguinte, reverendo, agora tem um problema, eu fumo. Ele imediatamente me perguntou, mas você quer parar de fumar? Eu falei, eu quero. Ele falou assim, então dá a sua profissão de fé que o Senhor vai te tirar esse vício. Irmão, para Deus, nem mesmo um pecado ou aquilo que nós imaginamos que é pecado pode nos separar do amor de Deus. Porque o amor de Deus se manifesta ou se manifestou quando nós ainda éramos pecadores. É isso que a palavra de Deus fala através da boca ou da pena do apóstolo Paulo. Por isso, irmãos, nós precisamos entender que a soberania de Deus se manifesta em nossa vida, e é porque Deus é soberano do universo, soberano de todas as coisas, é que Ele faz, Ele cria, Ele muda, Ele transforma, Ele dá vitória. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos. Pai de amor e de misericórdia, glória e majestade, Senhor Deus, a Ti somente. Bendito Deus, nós Te agradecemos, Pai Santo, pela Tua soberania sobre este mundo. Quando nós vemos, ó Pai, o homem fazer tanta coisa má, Senhor Deus, provocar tanta desgraça, tanta tragédia, Pai, nós Te louvamos porque sabemos que o Senhor está sobre tudo. Porque tudo, Senhor Deus, está em Tuas mãos, ó Pai. E a Tua direção, Senhor Deus, é que importa. E nós Te glorificamos, ó Pai, por todos os Teus maravilhosos feitos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.